Você que está pensando em adquirir um imóvel através de financiamento ou já possui um financiamento ativo, você sabe qual a melhor maneira de fazer a amortização do seu saldo devedor? Se é do valor da prestação ou da quantidade, para que você possa pagar menos juros? Para essas dúvidas e muito mais, fica comigo nesse vídeo. Pessoal, qual a melhor maneira de fazer a amortização do seu financiamento, do seu saldo devedor, para que você possa pagar menos juros, para que você possa pagar no menor tempo possível? Hoje eu vou compartilhar com vocês e vou explicar um pouco mais sobre o sistema de amortização. Vou utilizar como exemplo o sistema SAC e quero demonstrar através da planilha de uma simulação para que vocês possam entender. Muitas vezes a gente escuta falar, na maioria das vezes, né, que você pode pagar sempre a primeira e a última prestação. E na maioria das vezes eu sempre digo que talvez uma maneira um pouco mais didática, né, e um pouco mais simples de se explicar, mas eu vou entrar um pouco mais a fundo aí na parte da matemática para que a gente entenda um pouco melhor, para que você entenda um pouco melhor e possa fazer a amortização correta no seu financiamento. E não existe a maneira certa ou errada, depende muito de cada pessoa e cada momento, né, da sua vida, mas eu vou trazer para vocês essa parte da amortização para que a gente possa entender um pouco mais. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui acima para que vocês possam visualizar e eu consiga explicar melhor. Vocês podem analisar, essa simulação é um financiamento de 420 mil de financiamento num prazo de 420 meses, que representa 35 anos, que é o prazo máximo hoje num contrato de financiamento imobiliário. Lembrando que a gente tem um limitador da idade, normalmente de 80 anos ou 80 anos e 6 meses. Então, a somatória da nossa idade mais o financiamento, o prazo do financiamento não pode ultrapassar essa idade de 80 anos. Bom, pessoal, pagar primeira e última prestação, só para que a gente possa entender. Quando a gente fala isso, o valor da última prestação de uma simulação normalmente é quando a parcela já não tem mais saldo devedor, ou seja, não tem mais juros, e ela normalmente representa o valor da amortização. Mas a melhor maneira da gente calcular quanto é o valor da minha amortização, principalmente no sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, é só a gente pegar o valor do financiamento e dividir pelo prazo. Nesse exemplo que a gente trouxe para vocês hoje, eu coloquei um valor de financiamento de 420 mil em 420 meses, para que ele possa ficar um número redondo, tá? Então, automaticamente, quando eu faço essa divisão, 420 mil em 420 meses, dão R$1.000. Então, a gente tem uma simulação de um financiamento com uma prestação inicial de R$ 4.109,82, com um saldo devedor de 419 mil logo depois do pagamento da primeira prestação. Observem nesta coluna aqui de amortização que o valor da amortização é R$1.000. Se a gente for lá para a última prestação de número 420 meses, o valor da última prestação, 1.032, na verdade porque ainda consta uma parte do seguro e a taxa de administração do contrato, mas na verdade a parcela final seria basicamente os R$1.000, que é o valor da última prestação. Mas quando a gente fala, paga a primeira e as últimas, o que a gente imagina? O que a maioria das pessoas imaginam? Que a gente vai fazendo assim, ó, pagando as primeiras e as últimas, e aí você pensa, para que eu vou pagar uma prestação que custa R$1.000 lá no final? Eu vou adiantar hoje, se ela vai vir daqui 30, 35 anos, será que compensa? Vale a pena? Na verdade, não é assim. Na verdade, a maneira mais correta de se explicar, né, e para que a gente possa entender e por que a gente sempre indica, né, por que a GM sempre indica contratar o financiamento no prazo máximo, né, porque você pode fazendo as amortizações e quitar, por exemplo, em 1 ano e você vai pagar os juros proporcional de 1 ano. A gente sempre costuma dizer que o financiamento imobiliário é muito justo, né? Ele te cobra os juros de acordo com o tempo que você utilizar o dinheiro do banco, tá? Então, pessoal, vamos lá. No financiamento imobiliário, a gente tem a primeira prestação sempre mais alta. Conforme você vai pagando a parcela, você vai fazendo a amortização de 1.000. Então, paguei a prestação de 4.109, amortizou R$1.000 o saldo devedor, recalculo os juros sobre não mais 420, mas sobre 419, tá? E reduz o valor da prestação. Paga, diminui 1.000, reduz o valor da prestação. Paga, diminui 1.000, diminui. Então, assim por diante até chegar no final e não ter mais saldo devedor, não ter mais juros e aí liquidado o financiamento. Mas para que a gente possa entender melhor. Aqui, toda a amortização, tá, de forma geral, ela é sempre do saldo devedor. Então entendam, se eu hoje financiar 420 mil e antes mesmo de pagar a primeira prestação, eu fizer uma amortização de R$20.000, automaticamente o meu saldo devedor
de 420 vai para 400. E no mês seguinte vai ser recalculado todo o juros sobre 400 mil. E o banco vai te dar duas opções. Diminuir o valor da prestação. O que significa? É que você vai ter um saldo devedor de 400 mil agora, num prazo de ainda 420 meses, 419 meses. Ou seja, é como se fizéssemos uma simulação nova de 400 mil. E todos os juros e também o valor da amortização vai ser recalculado sobre agora 400 mil. Ou você pode optar por diminuir a quantidade de parcelas, ou seja, o tempo. Você vai ter um novo saldo devedor de 400 mil também e vai continuar pagando praticamente o mesmo valor de parcela e diminuir a quantidade de meses, tá? Mas visualizem comigo algo importante, de forma específica agora, tá? Neste contrato de financiamento, como eu falei para vocês, eu trouxe um valor redondo de 420 mil em 420 meses, o valor da nossa amortização é 1.000, tá? Se eu efetuar o pagamento da primeira prestação, que custa 4.109, e no mesmo mês, por exemplo, me sobrou um recurso, eu vou lá e faço uma amortização de 1.000. Esses 1.000 vão abater de onde? Do saldo devedor. Então, se eu paguei a primeira, foi para 419, no mesmo mês eu paguei mais 1.000, automaticamente eu já amortizo meu saldo devedor para 418. Ou seja, eu liquido a prestação seguinte, que custaria, por exemplo, 4.102, pelo valor de 1.000. Você traz a sua prestação para valor presente e tira todos os encargos, ou seja, você tira parte do seguro, você tira a taxa de administração, você simplesmente paga uma prestação limpa. Então você traz ela para valor presente. Se eu fizesse, por exemplo, um exemplo mais simples, tá? Para a gente visualizar. Vamos supor que você contratou os 420 mil de financiamento, conforme a gente vê na tela acima, e você faz uma amortização no primeiro mês antes da primeira parcela de 10 mil reais. Pessoal, desça uma coluna. De 420 o meu saldo devedor foi para 410, né? Automaticamente eu liquidei 10 prestações com o valor de 10 mil reais, porque o valor da minha prestação limpa custa 1.000. Então, Gabriel, isso significa que eu vou ficar 10 meses sem pagar? Não, mas você trouxe aquele saldo, aquela parcela para valor presente, no segundo mês você já vai para a 11ª prestação, porque você antecipou 10 parcelas, tá? Então você não vai ficar um mês sem pagar um valor de uma parcela cheia, mas você simplesmente traz ela para valor presente e paga ela limpa, simplesmente pagando só o valor da amortização. E todo os juros vai ser recalculado no mês seguinte. Então, pessoal, quando as pessoas perguntam, pô, Gabriel, mas eu quero fazer o financiamento no máximo em 10, em 15, e eu sempre instruo, até falo que não tem diferença para nós, mas eu sempre vou instruir um prazo máximo para que você tenha uma prestação mais confortável e para que não aconteça nada durante o pagamento do financiamento que você de repente possa atrasar as parcelas. Então tenha uma prestação mais confortável e cabe você fazer as amortizações e os abatimentos do saldo devedor, porque vai ser tudo recalculado. E caso você consiga pagar o seu financiamento, que é a grande média dos brasileiros que tem 8 a 10 anos, você vai pagar um juros proporcional a esse período. Quer ver um exemplo também legal? Como, por exemplo, Gabriel, financiei no primeiro mês e acabei vendendo o imóvel, recebi uma herança de uma tia distante, financei 420, paguei uma prestação de 4.109, o meu saldo devedor reduziu para 419, quero quitar o financiamento. O seu saldo devedor para quitação no mês seguinte, depois de uma prestação, vai ser 419 mil. Você trouxe esse valor presente, você trouxe o saldo presente, você não vai pagar absolutamente nada de juros porque ainda faltam 35 anos para pagar, ou 419 meses para pagar. Então você traz, Gabriel, no segundo mês 418, no terceiro mês 417 e assim por diante. Então você traz o saldo devedor para valor presente. Vale lembrar e ressaltar que todo financiamento imobiliário existe, claro, a correção monetária, que é TR, taxa referencial. Eu costumo dizer sempre que é o indexador mais seguro que a gente poderia ter, que é o mesmo indexador que corrige a nossa poupança. Ele costuma aparecer, né? Normalmente ele é zero. Na data que eu faço esse vídeo, ele ficou zerado mais ou menos em torno de uns 4 anos. Quando a nossa inflação aumenta muito, quando a nossa taxa Selic aumenta muito, normalmente passando ali de 8, 9% ao ano, essa TR começa a aparecer, mas mesmo em épocas de inflações muito alta no nosso país, esse indexador ele é ainda muito baixinho. E aí isso pode influenciar um pouco na questão do valor de o quanto abate do saldo devedor. Às vezes, em vez de abater 1.000, ele pode abater um pouco menos por conta dessa correção monetária. Mas, a grosso modo, a amortização é feita dessa maneira. E para vocês entenderem melhor ainda, tá? Esse financiamento foi feito num prazo de 420 meses, tá? Agora vamos imaginar que eu faça essa simulação aqui, em vez de 420 meses, eu simule em 210 meses, ou seja, eu corte pela metade o tempo, em vez de 35 anos, 17 anos e meio. O que vai acontecer? Quando eu pegar os 420 mil para descobrir o valor da amortização, em vez de eu dividir por 420 meses, eu vou dividir por 210.
E aí, nesse momento, a conta do valor da amortização não vai ser 1.000, vai ser sim R$2.000. Quanto que vai aumentar a minha prestação? Em vez de 4.109, a minha prestação inicial vai ser 5.109. E aí você vai falar, Gabriel, você diminuiu 17 anos e meio, você diminuiu pela metade, né? 210 meses e de 4.109 foi para 5.109. Pô, Gabriel, faz em 210 meses, né? Eu vou me matar, não vou comer pizza, não vou viajar, mas eu vou pagar em 210 meses com essa prestação de 5.109. Por que ainda assim eu vou indicar o prazo máximo? Porque se você fizer essa contratação desse financiamento em 210 meses, você vai ter a obrigação de uma parcela de 5.109 todos os meses. A ideia de contratar no prazo máximo é para que você tenha uma prestação e um compromisso de 4.109, mas que todo mês, vamos supor que você consiga fazer uma amortização de 1.000, mas sem ter a obrigação, mas você consiga, e você pague 4.109 mais 1.000, ou seja, 4.109 liquida uma prestação, os 1.000 que você amortiza à parte, liquida mais uma, ou seja, todos os meses você vai quitar 2 parcelas, em vez de 420 meses, você vai quitar nos 210 meses, pagando exatamente os mesmos valores como se tivesse contratado em 210 meses, mas sem ter a obrigação de ter uma parcela de 5.109. Então a ideia do prazo é para que você consiga o financiamento, né, para que a sua renda suporte o valor da parcela, mas não é para que você fique os 35 anos pagando. E às vezes 35 anos pode ser assustador, mas na verdade o prazo pouco importa, o importante é o seu saldo devedor. Tem gente, por exemplo, que só amortiza o saldo devedor e prefere amortizar só o valor da prestação. Então você deve 420, você abate 20, vai para 400, mantém o prazo igual, depois você abate mais 100, ou seja, em poucos. Chega uma hora que o seu saldo devedor, por exemplo, é R$5.000 e faltam 300 meses para pagar. Quita-se pelos 5.000, não importa os 300 meses. Então todo os juros é calculado sobre o saldo devedor. Pouco importa o prazo de contratação, depende de você mais fazer as amortizações. Então pessoal, quando a gente faz a amortização do valor da parcela, automaticamente ele vai manter o prazo igual. E aí o que acontece? Se eu for lá abater 20.000, deixar um saldo de 400, ainda num prazo de 35 anos, de 420 meses, ele vai recalcular o valor do juros sobre 400.000, mas ele também vai recalcular o valor da amortização. Então ele também vai passar a amortizar menos dali em diante. Então, o que é melhor? Gabriel, o que você faria? O que é melhor? A pergunta é o seguinte: nessa prestação de 4.109, ela está confortável? Ela está segura para você? Legal, se ela estiver confortável e segura e você quer quitar o financiamento quanto antes, amortiza do tempo, do prazo, da quantidade de prestações. Ou, se a prestação inicial 4.109 é, Gabriel, não, agora ela começou um pouquinho pesada. Começa amortizando o valor de prestação, deixa essa prestação mais confortável. E aí depois, nas próximas amortizações, você começa amortizar o tempo. Então você pode escolher a cada amortização que você faz, se você quer amortizar valor ou quantidade de parcelas. Então, inicialmente, começa amortizando o valor, deixa ela confortável, depois vai dar quantidade. Então depende muito de cada cenário, depende muito da sua situação, tá? Então, pessoal, amortizar agora o tempo automaticamente deixa o valor normalmente da sua parcela igual. Dependendo do banco, às vezes ele pode recalcular e aumentar o valor da sua amortização e manter a parcela idêntica, ou dependendo do banco, ele pode diminuir o tempo e também diminuir um pouco o valor da sua prestação, tá? Porque se eu faço uma amortização, por mais que eu prefira amortizar o tempo, né, a quantidade em vez do valor da parcela, se eu amortizei, eu tenho um saldo devedor menor. Se eu tenho um saldo devedor menor, os juros calculado no mês seguinte vai ser menor, tá? Então isso depende um pouco de cada banco. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da parte de amortização. Lembrando um ponto também importante que eu esqueci, a parte do seguro. O seguro habitacional, ele funciona assim. Ele também é calculado sobre o saldo devedor, a parte do MIP, porque é o morte e invalidez permanente, tá? Mas também a gente tem a parte do DFI, que é o dano físico do imóvel, que ele costuma ser igual, porque ele está segurando o imóvel. Mas o MIP, ele é igual aos juros, né? Se ele está segurando 420 mil, ele tem um valor. Se ele está segurando 200 mil, ele tem um outro valor. Se a idade do proponente do cliente é 30 anos, ele tem um custo. Se a idade do cliente é 40, 50, ele vai ter um outro custo. Depende do risco também de vida, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouco da parte da amortização. Então, a minha instrução costuma prazo máximo, tá? E você tem um pouco do controle financeiro, né? Caso você queira quitar esse financiamento o quanto antes, de fazer as amortizações do saldo devedor aos poucos. Um outro ponto importante. Não precisa juntar um montante. Às vezes as pessoas falam assim, Gabriel, eu vou juntar 10 mil, 20 mil, 30 mil para ir lá e fazer a amortização. Se você quiser amortizar todo mês R$1.000, você pode, tá?
Então assim, para que eu vou deixar R$1.000, por exemplo, parado na poupança, R$10.000 parado na poupança, para juntar o montante para ir lá abater, né? Se eu posso ir amortizando R$1.000 por mês. Então, a não ser que você tenha uma aplicação financeira que tenha um rendimento maior do que o banco cobra de juros, não compensa aguardar para amortizar um valor X. Se você for ao banco hoje, você financiar 420 mil, e você for ao banco amanhã para amortizar 20, ele vai diminuir 20 do seu saldo devedor. Se você for ao banco para amortizar 50, ele vai diminuir 50 do seu saldo devedor. Não tem como o pessoal fala às vezes, um desconto, porque ele não está te cobrando juros. Ele está te abatendo do principal do saldo devedor e ele vai recalcular todos os juros no mês seguinte. Então amortizar 10 ou amortizar 100 não faz diferença. Ele vai amortizar o mesmo valor, o valor que você está amortizando do saldo devedor, e ele vai recalcular os juros no mês seguinte. Fechado? Espero que vocês tenham entendido. Eu me chamo Gabriel Baroni, sou sócio da GM Financiamento Imobiliário, empresa especialista em crédito imobiliário que atua no mercado há mais de 13 anos e tem mais de 10 mil contratos emitidos. Se você gostou desse vídeo, dá o like, compartilha, manda para os amigos. A parte da amortização é uma das partes mais importantes, não na contratação, mas sim ao longo do seu financiamento. Então manda para os amigos que com certeza com a GM Financiamento ele vai ter a melhor instrução, a melhor explicação e o melhor financiamento.